Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal da NES Games. Meu nome é Natan Muniz e hoje nós vamos falar sobre testes. Mas antes de ir para o tema do vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem o like aqui no vídeo, compartilhar com algum amigo, se inscrever no canal, que isso vai ajudar muita gente. Falou? Então vamos para o tema do vídeo. Por mais que se planeje um software, por mais que tente fazer tudo o mais certo possível, erros sempre acontecem. E por isso, todo software tem uma fase específica no seu ciclo de vida para tentar achar esses bugs, esses defeitos. Então, eles chamam essa fase de teste. Durante essa fase, eles fazem diversos tipos de teste. Teste de interface, teste de usabilidade. Vai depender do tipo de erro que eles estão querendo achar. A ideia aqui é tentar subir o software sem nenhum bug, para ele poder ir para o usuário o mais correto possível. Os jogos também são softwares, e por isso eles também têm essa fase de teste no seu ciclo de vida. Mas só que eles possuem uma diferença quando você compara ele a algum software tradicional. Os jogos precisam fazer alguns tipos de testes que são mais subjetivos. Então, o fator diversão do jogo, a experiência do usuário, assim, o que ele está sentindo quando ele joga aquele jogo. Porque, por exemplo, num jogo, nem sempre você terminar uma tarefa no menor tempo possível e sem muito trabalho é uma qualidade. Então, jogos têm alguns tipos de testes mais específicos para esses tipos de diferença, para essas subjetividades que o jogo tem. Bom, alguns dos tipos de testes que são executados nos jogos, por exemplo, é a utilização de testers, ou player test, como chamam, para testar o jogo. Então, como funciona? Esses testers jogam o jogo de forma sistemática em busca de bugs, de erro em animação, splash. Eles veem se o jogo está divertido ou não, e quando acham um erro, eles reportam para serem consertados. Uma outra forma também de fazer é você deixar uma parte do público-alvo daquele jogo jogar o jogo. Então vocês conhecem um pouco como o jogo está em beta, que aí você pode baixar e jogar uma parte. Então, é mais ou menos isso. As pessoas jogam aquele jogo e enquanto for jogando, quando acham um bug, elas reportam e a produtora consegue resolver. Uma outra forma também de fazer é deixar uma parte do público-alvo jogar e após eles jogarem, você passa um questionário, um formulário para tentar descobrir como a pessoa se sentiu, o que ela achou do jogo. Isso tudo antes dele ser lançado, claro, porque aí há tempo de você pegar e fazer correções, saber se você está no caminho certo, se o jogo está divertido, se precisa mudar alguma coisa antes de lançar. Essas formas que eu acabei de exemplificar são, de longe, não são as únicas que existem para os testes. Existem outras diversas maneiras de testar um jogo e normalmente um plano de teste de jogo possui mais de uma técnica. Eu vou falar algumas aqui para vocês ficarem por dentro, vou explicar mais ou menos como elas funcionam. O primeiro método que vamos falar é sobre os testes combinacionais. Esse tipo de teste é muito usado em softwares comerciais e é muito bom para gerar casos de testes, porque ele tenta criar combinações, tenta não, ele cria combinações com os parâmetros. Então, vou exemplificar aqui. Digamos que nós temos num jogo pedras vermelhas e pedras verdes no nível de dificuldade fácil e médio. Você vai testar as pedras vermelhas no fácil, vai testar as pedras vermelhas no médio, depois as verdes no fácil, depois as verdes no médio. Eu exemplifiquei aqui, lógico que nos games tem muitos parâmetros, mas ele funciona basicamente assim. Ele tenta percorrer todas as possibilidades que um game pode ter e testa elas, gerando assim vários casos de testes. O segundo método é o Clean Room Testing. Ele é bom para gerar confiabilidade, né? Porque ele usa raciocínio matemático e estatísticas para tentar descobrir
qual a probabilidade do jogo falhar, de ter algum bug, o tempo que ele vai demorar para falhar. Então eles vão testando até acharem que estão numa porcentagem boa. Ó, o jogo tem 90% de não falhar. Isso é bom. Então a gente vai e continua. Essa porcentagem vai depender de quem está produzindo o jogo, da produtora, do desenvolvedor, mas esse tipo de teste se baseia nisso, raciocínio matemático e estatística, para tentar gerar uma porcentagem de qual a probabilidade daquele jogo falhar. Outro método é o teste de funcionalidade. Ele é um teste mais longo, porque ele vai procurar erros gráficos, erros de animação, erros no audiovisual. Então ele vai percorrer tudo isso procurando bugs, erros, tudo. E não só na parte gráfica de animação, mas como em todo o jogo, todo só. Então vai ver se o gateway de pagamento dentro do jogo está funcionando, se o login com rede social está funcionando. Ele vai testar toda essa parte funcional do jogo. E por último, nesse vídeo, vamos abordar o teste de compatibilidade. Ele é um teste para ver se o jogo vai funcionar em diversos hardwares diferentes. É muito usado em mobile para ver se ele vai funcionar em celulares diferentes, em tamanhos de telas diferentes, se ele está se adequando, se está dando para jogar, se a usabilidade está boa. Ele é para testar se ele vai funcionar em qualquer dispositivo. Bom, você já conhece alguns métodos de testes, mas antes de você sair aplicando no seu jogo, você precisa seguir um processo de teste, uma etapa, para ter certeza que você vai fazer isso corretamente. Então, a primeira etapa no processo de testes é você elicitar os requisitos do seu jogo. Você precisa saber quais são as funcionalidades, as histórias, o enredo, os personagens, tudo. Você precisa conhecer seu jogo por completo, porque não adianta você testar alguma coisa que você não sabe muito bem o que é, então você não vai saber o que testar. Então você precisa entender o seu jogo. A segunda etapa é você preparar uma estratégia de teste, ou seja, você vai criar um documento dizendo os métodos de teste que você vai usar, quantos ciclos de testes você vai usar, como vai ser os processos para relatórios de erros, tudo bem explicado para quando os testes forem executados, isso já está bem definido. Agora que você já tem a estratégia de testes bem definida, está na hora dos testadores criarem os casos de teste. Tipo o exemplo das pedras vermelhas e verdes que eu dei anteriormente. Então eles vão ver como eles vão testar, qual vai ser as formas, né? Vai criar o caso de teste para começar a testar. Criou o caso de teste? Aí sim, eles executam os casos de teste e normalmente nessa etapa os jogos são divididos em alfa, beta e vários outros nomes aí também. Eles vão dividindo essas etapas e vão testando o jogo à procura dos bugs e dos erros. Executou os casos de teste? Está na hora de fazer os relatórios dos erros. Então, todos os bugs encontrados, você relata ele, normalmente com print da tela, se possível você se faz um vídeo para quando o programador for resolver esse erro, essa funcionalidade, ele saber bem aonde ele tem que consertar, para ficar bem mais fácil o trabalho dele. E por fim, agora é hora de executar a manutenção nos logs de defeitos, né? Nos bugs encontrados. Então esses bugs vão ser rastreados, categorizados, divididos, para quando os desenvolvedores forem lá no backlog saber no que eles vão trabalhar, o que é prioridade, e isso vai depender do tipo de erro, se aquele erro tem que ser consertado agora, se aquilo prejudica muito a gameplay, vai depender muito do projeto e do erro, essa parte. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, espero que tenham gostado, mas antes de fechar o vídeo, deixa o like se você não deixou, compartilhe o vídeo com amigos, se inscreve aí no canal se você se inscreveu, e é isso, muito obrigado e até a próxima!